No princípio, muito antes da primeira palavra ser escrita nas tábuas da terra, o céu já guardava um livro. Um livro sem tinta, sem papel, mas feito de luz, de fogo e de eternidade. Ele era conhecido como o Livro das Estrelas. Cada constelação, cada brilho no vasto firmamento, era uma letra na linguagem divina. Uma escritura silenciosa, onde o próprio Deus gravou a história da humanidade, muito antes de Adão respirar pela primeira vez. Por milênios, o homem olhou para o alto e viu apenas beleza, mas os profetas, eles viram mensagens. Abraão foi chamado para contar as estrelas, não para conhecer o seu número, mas para ler nelas o pacto eterno de Deus. Jó, em meio ao seu profundo sofrimento, ouviu o Criador perguntar: Podes tu atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços de Órion? Esta não era uma pergunta sobre astronomia, era um código, um testemunho de que o céu não era apenas um cenário, mas uma escritura sagrada. O Livro das Estrelas é o mapa celestial do plano divino. Nele estão gravadas as eras, as guerras espirituais e até o destino final da humanidade. Quando o salmista declarou que os céus proclamam a glória de Deus, ele falava muito mais do que poesia. Ele falava de uma revelação escrita nas próprias constelações. Cada astro, cada alinhamento, cada eclipse carrega uma mensagem. E quando alguns homens aprenderam a ler o céu, começaram a decifrar segredos que ultrapassam a compreensão humana. Antigos sábios babilônios, egípcios e hebreus estudaram o firmamento acreditando que o céu era um livro vivo. O objetivo deles não era prever o futuro, como muitos fazem hoje, mas compreender o passado oculto e o plano da eternidade. Alguns textos apócrifos dizem que Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado aos céus, recebeu o conhecimento do alfabeto celeste. Esse alfabeto era composto por símbolos de fogo, e cada símbolo correspondia a uma estrela. Segundo esses escritos, Enoque teria aprendido a interpretar o movimento dos astros como palavras sagradas. Foi por isso que ele compreendeu os segredos do juízo e do dilúvio, antes mesmo que eles acontecessem. Mas o que exatamente esse livro dizia? Qual era a mensagem que o céu queria revelar? Dizem que as 12 constelações principais, que hoje chamamos de signos do zodíaco, foram originalmente colocadas como capítulos dessa narrativa divina. Não para a adivinhação, como o mundo moderno as transformou, mas como um testemunho do plano da redenção. A constelação da Virgem, por exemplo, representaria o nascimento do Salvador. A do Leão, a vitória final do Messias. E entre elas, os capítulos de conflito, queda e promessa. O firmamento seria, portanto, uma espécie de Bíblia celeste, cuja primeira página começa com a criação e termina com o reino eterno. Ao longo dos séculos, no entanto, essa sabedoria se perdeu. O homem esqueceu o significado original das constelações e passou a adorá-las. O livro foi deturpado, as páginas do céu foram profanadas pela idolatria. E como resposta, Deus silenciou o conhecimento das estrelas, permitindo que apenas fragmentos sobrevivessem em textos antigos e nas palavras enigmáticas dos profetas. No entanto, há indícios de que esse livro celestial ainda fala. Astrônomos e teólogos contemporâneos notaram algo impressionante. Certos alinhamentos raros de planetas coincidem com eventos marcantes da história bíblica e profética. O nascimento de Cristo, por exemplo, foi precedido por uma estrela incomum, o que os magos do Oriente chamaram de o sinal do rei. Eles não consultaram adivinhações, mas sim antigas profecias que diziam que uma estrela surgiria para anunciar o Messias. Eles sabiam ler o livro das estrelas. E quando o livro do Apocalipse fala de sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas, talvez não seja apenas uma metáfora. É a confirmação de que no final dos tempos, o livro será aberto novamente. O céu voltará a falar. Cada eclipse, cada fenômeno cósmico, poderá ser um selo sendo rompido, revelando que a história está prestes a se encerrar. Mas há um mistério ainda mais profundo. Se o céu é o livro, onde está o autor? As Escrituras dizem que os céus são o trono de Deus, ou seja, ele não apenas escreveu as estrelas, ele as habita. O livro das estrelas é em si a assinatura do Criador no universo, um testemunho silencioso de que nada acontece fora do seu plano. E é aqui que o segredo se torna ainda mais impactante. Quando Deus cria o homem, ele o faz à sua imagem e semelhança.
Se o céu é um reflexo de Deus, então nós também somos páginas vivas dessa história cósmica. Nossos destinos, nossas escolhas, nossos caminhos, todos interligados às constelações, não como um destino místico, mas como parte do mesmo plano divino. Alguns antigos rabinos afirmavam que cada alma humana correspondia a uma estrela no firmamento. Quando uma pessoa morria, sua luz no céu se apagava, e quando uma nova vida surgia, uma nova estrela nascia. Não literalmente, é claro, mas espiritualmente. Assim, o livro das estrelas não seria apenas a história da Terra, mas a história de todas as almas criadas por Deus desde o princípio. Em textos apócrifos atribuídos a Enoque e a Moisés, há menção de um livro de luz que seria guardado pelos anjos no terceiro céu. Esse livro conteria o nome de todos os seres de luz e também dos que caíram. É dito que Lúcifer, antes de sua queda, possuía o conhecimento completo das constelações, pois era o guardião da harmonia cósmica. Quando se rebelou, ele tentou corromper o livro, distorcendo a música das estrelas. Por isso, o céu tremeu, e uma parte das constelações mudou de posição, como se o próprio universo tivesse se reescrito após a rebelião. Esse evento, segundo antigas tradições, foi o primeiro abalo do cosmos, o momento em que o firmamento deixou de cantar em perfeita sintonia com Deus. Desde então, o livro das estrelas se tornou um enigma. Ele ainda carrega as palavras do Criador, mas com lacunas, fragmentos, silêncios. A humanidade tenta, em vão, decifrá-lo completamente. E se esse livro for aberto novamente no fim dos tempos? O profeta Daniel fala de um livro selado até o tempo do fim. E João, no Apocalipse, vê um anjo poderoso proclamando: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Talvez o livro das estrelas seja um reflexo desse mesmo livro, uma versão cósmica da revelação final. Quando o Cordeiro romper o último selo, o céu deixará de ser apenas cenário e se tornará novamente uma mensagem viva. O que aconteceria se o homem descobrisse a verdadeira linguagem das estrelas? Se entendesse o som que o universo emite em uma frequência divina? Cientistas já comprovaram que cada corpo celeste vibra e emite um som específico, inaudível ao ouvido humano. Essa sinfonia cósmica foi chamada de a música das esferas pelos antigos filósofos. E se essa música for, na verdade, a voz de Deus ainda ecoando pela eternidade, o livro das estrelas pode ser o testemunho físico dessa voz, um código de luz e som que revela a harmonia perdida da criação. E de acordo com algumas tradições místicas hebraicas, no fim dos tempos, essa música será ouvida novamente, anunciando a restauração de todas as coisas. O céu, então, se encherá de fogo e som, e a linguagem original de Deus será compreendida por toda criatura. Mas há também um aviso: o mesmo céu que revela, também julga. Assim como Deus usou uma estrela para guiar os magos até o nascimento do Salvador, Ele pode usar sinais celestes para advertir o mundo sobre o juízo vindouro. Cada cometa, cada explosão solar, cada eclipse pode ser mais do que um evento astronômico. Pode ser uma palavra escrita no livro do firmamento. Hoje, muitos olham para o espaço buscando vida, mas talvez a verdadeira vida esteja no significado do céu. O livro das estrelas continua ali, aberto sobre nossas cabeças, esperando que olhos espirituais aprendam a lê-lo novamente. E talvez o maior segredo desse livro seja este: ele não fala apenas do passado, nem apenas do futuro. Ele fala de nós. Porque o mesmo Deus que escreveu o céu com estrelas, também escreveu nossas almas com luz. O universo é o reflexo da mente divina, e cada um de nós é uma faísca dessa eternidade. Então, da próxima vez que você olhar para o firmamento, lembre-se: você não está apenas vendo estrelas, você está vendo palavras. Palavras antigas, que contam a história do Criador, da criação e do destino que ainda será revelado. O livro das estrelas ainda está sendo escrito. E cada dia, cada escolha, cada vida, é mais uma linha dessa narrativa eterna. Um livro sem fim, cuja última página será escrita quando o céu e a terra se tornarem um só. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.